Quase 2 anos depois, o governo de Pernambuco desobriga o uso de máscaras em locais fechados a partir desta quarta-feira. A medida vem após uma redução no número de casos e mortes por Covid no estado, mas alguns locais ainda vão manter a obrigação. Todos os detalhes você vai ter nesta edição do Expresso Direto, que vai mostrar também cidades brasileiras pressionam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a dar um prazo de transição para o fim da situação de emergência do Brasil por conta da crise pandêmica. A doleira Nelma Condama, grande figura da Operação Lava Jato, foi presa em Portugal numa operação que investiga uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Você vai ver também uma fala polêmica e irônica do presidente do Superior Tribunal Militar ao comentar a divulgação de áudios que revelam detalhes da tortura que era cometida pelos militares durante o período da ditadura. Você vai ver ainda as informações internacionais. Um ataque à bomba em Cabul, no Afeganistão, deixa ao menos 6 pessoas mortas. As informações sobre o Paquistão, que tem agora um governo de coalizão. China assina acordo militar com as Ilhas Salomão e cria controvérsia com os Estados Unidos. E as notícias da guerra da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia lutam por Donbás. Mais de 1.200 ataques foram proferidos nas últimas 24 horas. Todos os detalhes você vai ter nesta edição do Expresso Direto, que está entrando no ar. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. A partir desta quarta-feira, quem mora no estado de Pernambuco vai deixar de ter a obrigação de utilizar máscaras em ambientes fechados. O anúncio foi feito no final desta manhã pelo governo do estado. Apenas alguns locais deverão manter a obrigatoriedade, como por exemplo estes que vocês vão ver agora. Ainda seguem com a obrigatoriedade. Transporte público como ônibus, metrô, terminais, estações e plataformas, ambientes escolares e acadêmicos e hospitais e unidades ou consultórios de saúde em geral. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Câmara em pronunciamento no final da manhã de hoje. Ele, para poder justificar a sua decisão, depois de 2 anos com o uso desse acessório nas pessoas, ele traz as justificativas de que Pernambuco teve uma redução no número de casos e mortes por Covid, mas ele também pede cautela à população. Vamos ver o pronunciamento dele na íntegra a partir de agora. Amigas e amigos, no último sábado encerramos mais uma semana, com todos os indicadores da pandemia em queda. Também na semana passada, atingimos o patamar de 80% da população vacinada com 2 doses ou dose única, e mais de 80% dos maiores de 60 anos com a dose de reforço. Esses números nos dão condições de avançar mais um passo no nosso plano de convivência com a Covid e encerrar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados a partir de amanhã, 20 de abril. A medida será mantida apenas no transporte coletivo, nas escolas e nas unidades de saúde. Foram 2 longos anos com a necessidade do uso de máscara, como medida preventiva, e só está sendo possível essa flexibilização pela consciência e compromisso da absoluta maioria da população, que acreditou na ciência e nas orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar incentivando a vacinação e trabalhando para encerrar definitivamente esse capítulo da nossa história. Muito obrigado. No final da tarde, agora há pouco,
No final da tarde, agora há pouco, o secretário de Saúde do Estado, André Longo, falou e trouxe alguns outros detalhes sobre essa justificativa. E também fez um apelo para que as pessoas que não se vacinaram totalmente possam ir se vacinar. E também pediu para que as pessoas também se vacinem contra o vírus da influenza. Aqui alerto que nos preocupa ainda a baixa cobertura da vacinação entre crianças e adolescentes. Entre os jovens de 12 a 17 anos, a cobertura da primeira dose está em 73% e a da segunda dose em apenas 54%. Já nas crianças, aquelas que podem se vacinar de 5 a 11 anos, até agora só temos uma cobertura registrada de 52% para a primeira dose e de apenas 15% na segunda dose. Está com algum eco aí, a impressão minha. Ressalto que, além de proteger do coronavírus, as máscaras são efetivas para evitar a contaminação por outras doenças, até porque ainda estamos passando pelo nosso período de sazonalidade. E apesar da baixa positividade para a Covid-19, outras enfermidades, até mais graves para as crianças, estão circulando. Vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, rinovírus, adenovírus, tem circulado, nós temos captado nas amostras do LACEN. Também gostaria de lembrar que mesmo com a desobrigação do uso da máscara, o seu uso ainda é fortemente recomendável para pessoas com sintomas gripais. Veja, se há alguma coisa que nós devemos ter aprendido com a pandemia, é que se você tiver com algum sintoma gripal, mesmo que seja uma coriza, um nariz escorrendo simples, né, você deve tentar se isolar, não deve procurar trabalhar e deve usar máscara sempre que precisar sair de casa, se for uma obrigação, tiver alguma obrigação maior de sair de casa. Mas o ideal é que você se isole se tiver com sintomas gripais. Isso é muito importante também, especialmente para as crianças no ambiente escolar. Então a gente precisa estar sempre lembrando isso. E para mantermos esse cenário de forma sustentada, é crucial conseguirmos avançar ainda mais na imunização. Só a vacinação vai evitar que tenhamos bolsões de vulneráveis que podem comprometer os atuais avanços e sobrecarregar novamente a nossa rede de saúde no surgimento de novas variantes. Além das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, cujas coberturas ainda estão aquém do desejável, 245 mil pessoas com mais de 60 anos ainda não tomaram a primeira dose de reforço e também devem ser fortemente estimuladas a procurar tomar essa dose de reforço. Lembrar que esses idosos, aqueles que já tomaram a terceira dose, que já são mais de 1 milhão de idosos que já tomaram a terceira dose, já tem que contar 4 meses e a partir daí pensar fortemente em tomar a 4ª dose ou segunda dose de reforço. Para finalizar, outro alerta triste que precisamos fazer é com relação à baixa adesão à vacinação contra a influenza e sarampo. Apesar de estarmos entrando na 3ª semana de campanha, apenas temos registro de 9% dos idosos e 15% dos trabalhadores da saúde que foram imunizados contra a gripe em todo o estado. Não podemos esquecer que vivenciamos entre dezembro de 21 e janeiro deste ano a maior epidemia de influenza que o estado já enfrentou em toda a série histórica. Por isto, pior até mesmo, né, essa nossa epidemia foi pior até mesmo que os danos causados pela Ômicron em seguida. Então fazemos realmente um chamamento para que todos os idosos acima de 60 anos procurem os postos de saúde mais próximos de suas casas para tomar a vacina contra a influenza. Lembrando que a vacina atual tem o componente H3N2, que foi o componente que causou esta maior epidemia da nossa história em termos de influenza. Então, esse componente é fundamental
para que as pessoas consigam adquirir a imunidade. Amanhã vamos trazer todos os detalhes do primeiro dia após o anúncio da desobrigação do uso de máscaras em locais fechados em Pernambuco, aqui no seu ponto da notícia. Uma notícia que chega agora também do governo do estado, de um órgão do governo do estado, mais precisamente da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Nesta madrugada, segundo a agência, deverá chover com intensidade de moderada a forte na região metropolitana do Recife e zonas da Mata Norte e Sul. O alerta foi emitido agora há pouco, no final da tarde, e é válido para as próximas 24 horas. Os detalhes da previsão do tempo para hoje e amanhã, para amanhã, nesta quarta-feira, em várias capitais do Brasil, você vai ver agora no nosso indicador do tempo agora. Logo a seguir, você vai ver as notícias do Brasil. O ministro Marcelo Queiroga da Saúde está sendo pressionado pelos municípios brasileiros a dar um prazo de 90 dias de transição para o fim do estado de emergência por conta da pandemia. Uma das principais figuras da Operação Lava Jato, a doleira Nelma Kodama, é presa em Portugal por tráfico internacional de drogas. E ainda você vai ver as notícias da guerra da Ucrânia. A gente volta já. Segundo dados do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 190 mortes e 20.795 novos casos de Covid nessa terça-feira. No total, temos 662.266 óbitos provocados pela Covid e 30.279.270 pessoas que pegaram Covid desde o começo da crise pandêmica no Brasil. A média móvel de mortes está em queda de menos 41%. A média móvel de casos também está em queda de menos 36%. Os estados do Paraná, Espírito Santo e do Amazonas estão em tendência de alta no número de mortes. Os 3 estados que estão em tendência de estabilidade são Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. O estado do Tocantins não divulgou dados. Os demais estados, Distrito Federal, Santa Catarina, Pará, Bahia, Goiás, Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, Rondônia, Maranhão, Paraíba, Acre e Amapá estão em tendência de queda no número de mortes provocadas pela Covid.
Números agora da vacinação. Ainda de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 163.372.772 pessoas estão totalmente imunizadas contra o novo coronavírus através da vacinação de segunda dose ou dose única, o equivalente a 81,62% da população vacinável no Brasil. O total de pessoas que receberam a dose de reforço são 84.066.857 pessoas, 51,97% da população vacinável apta a ser vacinada em todo o país. O Conselho Municipal de Secretarias de Saúde está pressionando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a dar um prazo de 3 meses, 90 dias, para que os municípios possam fazer uma espécie de flexibilização gradativa com o fim do decreto de estado de emergência no Brasil por conta da pandemia. Este anúncio foi feito pelo próprio ministro no último domingo, pegando vários municípios de surpresa. A tentativa dos municípios é fazer com que as flexibilizações não sejam tomadas de maneira abrupta, mas sim de maneira gradativa, durante estes 3 meses que eles propõem, mas que até agora não foi aceito nem rejeitado pelo Ministério da Educação. Bom, durante uma operação da Polícia Federal sobre tráfico internacional de drogas, uma figura conhecida durante as investigações da Operação Lava Jato foi presa, a doleira Nelma Kodama. Ela estava em Portugal quando foi detida. Nelma Kodama participava de uma organização de tráfico internacional de drogas. Ela foi presa em Portugal durante uma operação da Polícia Federal Brasileira, que fez mandados de busca e apreensão também na Bahia, Pernambuco, Rondônia, São Paulo e Mato Grosso, onde foi preso o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Newton Borgado. Nelma é ex-mulher do doleiro Alberto Youssef, onde o casal se envolveu nas primeiras investigações da Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2019, a Justiça autorizou Nelma retirar sua tornozeleira eletrônica, mas depois ela se envolveu em um outro escândalo, envolvendo joias que teriam sido roubadas e avaliadas em R$150 mil. O presidente do Superior Tribunal Militar fez, em tom irônico, uma crítica à divulgação de áudios por uma coluna de um jornal do Rio de Janeiro sobre os detalhes de como eram feitas as torturas contra presos políticos durante o período do regime militar. Esses áudios foram divulgados pela coluna da jornalista Miriam Leitão do jornal O Globo. Veja o que o presidente do STM falou. Em tom irônico, o presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, disse que a divulgação feita pela coluna da jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo não estragou a Páscoa de ninguém. Alguns comentários contra o nosso tribunal, ou contra a justiça militar de uma maneira geral. O coronel Campos, que é o nosso ASCOM, e passou tudo que aconteceu. Somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente, por várias direções, querendo atingir Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Não tem uma resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Cerca de 10 mil horas de áudios foram acessados pela coluna da jornalista no último domingo. O conteúdo revela as atrocidades cometidas pelos militares no período da ditadura. A própria Miriam Leitão sofreu tortura quando estava grávida de 1 mês.
Um tema muito polêmico, mas que também está ganhando as manchetes no mundo político do Brasil. A Procuradoria-Geral da República anunciou nesta terça-feira que não vê elementos para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de corrupção no Ministério da Educação. A oposição pediu apuração após áudios em que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, citava a pedido do presidente para que priorizasse pastores no repasse de verbas para municípios. Esse escândalo fez com que Milton Ribeiro acabasse sendo derrubado do comando do Ministério da Educação, depois de quase 2 anos no comando da pasta. Milton Ribeiro, além de reitor universitário, ele também atua como pastor evangélico fora do MEC. E agora ele negou todas as acusações, mas ainda assim acabou não resistindo e saiu do comando da pasta. A seguir, você vê as notícias internacionais. Atentado no Afeganistão deixa ao menos 6 pessoas mortas na capital. Um homem foi executado por policiais na capital do Sri Lanka por conta de protestos devido à crise econômica e os destaques da guerra da Ucrânia. Russos e ucranianos travam batalhas pela região de Donbás, a região mais desenvolvida da Ucrânia. A gente volta já. Seis pessoas morreram após um ataque à bomba em uma escola para meninos na capital afegã. As bombas que explodiram foram fabricações caseiras. A escola para meninos se localiza num bairro que fica na zona oeste de Cabul, a capital afegã. Além das 2 explosões, uma terceira foi ouvida em um local próximo que realiza cursos de inglês. O atentado aconteceu na hora que os estudantes estavam largando. Os feridos foram levados para hospitais da região. Segundo a agência France Press, os talibãs que controlam o país impediram a aproximação de jornalistas ao local. O ataque teria sido provocado pela rixa entre xiitas e sunitas. A região atacada tem uma população majoritariamente xiita, enquanto o país como um todo se mostra como sunita. A polícia do Sri Lanka matou um homem durante protestos contra a crise econômica que assola o país. Este foi o primeiro confronto entre manifestantes e policiais desde o começo dos protestos há 11 dias. Além do homem abatido, outras 10 pessoas foram feridas. A manifestação acontecia na capital do país, Colombo, contra a maior crise econômica do Sri Lanka desde sua independência em 1948. Mesmo com os protestos, a crise só fica cada vez maior. Nesta terça-feira, a principal distribuidora de gás da nação asiática aumentou em mais de 60% o preço dos combustíveis. Há registro de bloqueios de rodovias com barricadas de fogo pelas estradas do país. A crise começou após o governo se negar a pagar uma dívida externa avaliada em 51 bilhões de dólares e tenta ainda conseguir um empréstimo equivalente a entre 3 a 4 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o que aumenta ainda mais seu crédito negativo. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou a pedir desculpas publicamente no parlamento britânico nesta terça-feira. Boris Johnson participou de festas durante períodos de lockdowns por conta da pandemia do novo coronavírus no Reino Unido, isso em 2020 e 2021. O escândalo só foi descoberto no final do ano passado e, desde lá, Boris Johnson vem sendo pressionado a deixar o cargo. Mesmo pedindo desculpas hoje, mais uma vez, em público, no parlamento britânico, Boris Johnson ressaltou dizendo que não vai deixar o comando
do Reino Unido, não vai deixar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Já na China, o governo chinês anunciou um acordo militar com as Ilhas Salomão, o que intriga os Estados Unidos. O Ocidente vê essa manobra do governo chinês como uma tentativa de conseguir interesses militares. A China rebate, dizendo que o acordo é transparente e não visa a inclusão de terceiros, complementando o sistema de segurança do arquipélago. O acordo com as Ilhas Salomão só piorou a relação entre Pequim e Washington. O temor dos Estados Unidos é de que a China crie uma base militar na região, já que o acordo prevê movimentações de tropas chinesas nos territórios das Ilhas Salomão. A Antártida está diminuindo, é o que aponta um estudo feito pela Universidade Chinesa Sun Yat-sen. Esse artigo foi publicado na revista Advances in Atmospheric Science nesta terça-feira. O gelo marinho da Antártida tinha desfrutado de uma modesta tendência de aumento de cerca de 1% por década desde o fim dos anos 70. Em 2017, entretanto, o hemisfério sul experimentou o primeiro recorde de baixa extensão de gelo marinho desde 1978, que agora, apenas 5 anos depois, ocorreu novamente. O recorde foi quebrado no dia 25 de fevereiro, a poucos dias do fim do verão no hemisfério sul, sendo a primeira vez que o gelo atingiu menos de 2 milhões de quilômetros quadrados desde, como eu disse, o ano de 1978. Em toda a região, a extensão do gelo marinho foi cerca de 30% menor do que a média do período de referência entre 1980 e 2010. No Paquistão, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif nomeou nesta terça-feira um governo de coalizão distribuindo as principais pastas entre os dois principais partidos do país, que ajudaram a derrubar o antecessor do atual primeiro-ministro, Imran Khan. A maioria dos cargos corresponde ao partido de Sharif, a Liga Muçulmana do Paquistão, chamado como PMLN, e ao Partido do Povo do Paquistão, o PPP. Bom, e a Argentina começou a julgar os crimes que foram cometidos no massacre que aconteceu em 1924 em Napalpí, onde vários indígenas foram mortos e enterrados em valas comuns. Vamos tentar relembrar agora um pouco o que aconteceu. Em 19 de julho de 1924, há praticamente 98 anos, houve uma redução, como é que se chama até hoje na Argentina, dos lugares de confinamento de indígenas, situada onde hoje é a província do Chaco. Lá viviam comunidades de etnias Com e Mocoit, em condições de semi-escravidão, obrigadas a trabalhar em plantações de algodão. Na época, após ignorar vários protestos dos indígenas para mudar suas condições de vida, o então governador Fernando Centeno ordenou uma operação repressiva onde participaram cerca de 130 policiais, gendarmes e civis armados, que dispararam a queima-roupa contra crianças, idosos e adultos desarmados. Os corpos dos assassinados foram mutilados e enterrados em valas comuns. O julgamento prevê agora, depois de quase um século, tentar corrigir a história da Argentina em relação a este massacre que é tido pela história argentina como um dos piores da história do país. E agora a gente fala sobre a guerra da Ucrânia. Neste dia de número 55 da guerra, houve o registro de mais de 1.200 ataques feitos pelos militares da Rússia na região leste do país. Russos e ucranianos disputam a região de Donbás, a mais desenvolvida da Ucrânia, seja por terra, ar e mar. E a situação está cada vez pior. Isso porque novos mortos vêm sendo contabilizados. E a tendência é de que a Ucrânia possa vir a perder essa região, uma vez que essa região, essa luta que a Rússia está travando na região de Donbás é estratégica para
a vitória russa nesta guerra. Entretanto, os ucranianos dizem que estão preparados para enfrentar os russos. A guerra vem ganhando desdobramentos cada vez mais preocupantes. Na madrugada de segunda para terça, os russos fizeram 1.260 novos ataques na região de Donbás, a mais desenvolvida da Ucrânia. O governo de Volodymyr Zelensky já classifica esta ofensiva no leste do país como a segunda fase da guerra. O mesmo diz o Ministério da Defesa russo. A imprensa ucraniana fala em 3 mortos e 16 feridos em mais um novo ataque em Kharkiv. A comunidade internacional continua tentando fazer a Rússia ficar ainda mais isolada internacionalmente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nas próximas horas mais sanções contra a Rússia, que se mostra resistente às medidas impostas desde 24 de fevereiro. Hoje foi divulgado um vídeo onde na região da siderúrgica de Mariupol, símbolo da resistência ucraniana nesta guerra, uma vez que soldados e civis ucranianos estariam abrigados lá tentando se proteger dos bombardeios russos, teria saído uma fumaça densa desse prédio. Isso aí não foi divulgado mais detalhes pelo governo de Kiev, nem quando isso foi registrado, nem se há vítimas, isso aí ainda não foi divulgado. Mas as imagens impressionam pela quantidade de fumaça que sai do prédio. Ainda não sei, como eu disse, não temos informações oficiais sobre o que aconteceu na siderúrgica. O governo russo disse que os militares que estavam na siderúrgica já se renderam e os russos estariam controlando a cidade de Mariupol. Mariupol teve abertura feita pelos militares russos de um corredor humanitário, onde civis agora podem deixar a cidade de Mariupol sem sofrerem nenhum tipo de lesão. As sanções dos Estados Unidos até, vamos dizer assim, chegaram, mas foi mais um anúncio para ajudar a Ucrânia do que uma represália à Rússia. O presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar cerca de 800 milhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. É o que informa a agência de notícias Reuters. O presidente americano deve fazer este anúncio mais detalhado já nos próximos dias, detalhando como é que vai ser esse novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, do mesmo tamanho de 800 milhões de dólares que foram anunciados semana passada. Uma autoridade americana disse, sob condição de anonimato, que um novo pacote já era esperado para esses próximos dias e que ele seria aproximadamente do tamanho da ajuda anterior. Entretanto, esses detalhes não foram divulgados, até porque estão sendo revelados, estão sendo elaborados, melhor dizendo. Vamos agora aqui às últimas atualizações da guerra da Ucrânia. Chega agora a informação de que a comunicação com a usina nuclear de Chernobyl foi retomada. O governo ucraniano disse que a Agência Internacional de Energia Atômica disse à Agência Internacional de Energia Atômica que a comunicação com a sua usina inativa de Chernobyl e o órgão estatal ucraniano encarregado pela supervisão do setor foi retomada. Isso aconteceu quase 2 meses após os militares russos invadirem, tomarem o controle da usina e semanas depois que eles deixaram a usina nuclear de Chernobyl, ali bastante desestabilizada. A usina nuclear de Chernobyl, ela foi palco do pior desastre nuclear já ocorrido na história, em 26 de abril de 1986. Cerca de 20 mil mercenários estariam lutando na Ucrânia, segundo um funcionário europeu. Até 20 mil mercenários de uma empresa militar privada russa do grupo Wagner e outros procedentes de Síria e Líbia estão lutando ao lado das forças de Vladimir Putin contra a Ucrânia, disse um funcionário europeu à agência France Press. Abre aspas, de acordo com suas capacidades, são efetivos de infantaria, não tem veículos nem armas pesadas, são claramente de infantaria, fecha aspas, afirmou esse funcionário aos jornalistas em Washington, com quem falou em condição de anonimato.
A Rússia anunciou um cessar-fogo para que soldados abrigados em uma siderúrgica de Mariupol, isso que acabei de dizer, possam vir a se render. Vamos entender melhor essa história aqui, olha. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um cessar-fogo para esta quarta-feira, para as próximas horas, onde soldados abrigados dentro de uma siderúrgica na região de Azovstal, em Mariupol, possam vir a se render. É o que informa a agência estatal de notícias russa RIA. A mesma proposta já havia sido feita nesta terça-feira, mas os soldados entrincheirados não entregaram suas armas. O cessar-fogo começaria por volta das 2 horas da tarde, horário de ucraniano, 8 horas da manhã no Brasil. Mas isso, como eu disse, acabou sendo adiado para esta quarta-feira. Bilionário russo critica a guerra de seu país na Ucrânia. O bilionário russo Oleg Tinkov criticou nesta terça o que chamou de guerra absurda da Rússia na Ucrânia e pediu aos países ocidentais que ajudem a pôr fim ao que ele chamou de massacre. Essas foram as últimas atualizações que tivemos da guerra da Ucrânia. E claro, qualquer nova informação você vai ter aqui no Ponto Direto sobre este conflito. Vamos encerrar essa edição trazendo 2 notícias boas. A primeira é sobre o jornalista Gabriel Luiz da TV Globo Brasília. Ele foi esfaqueado semana passada numa região de estacionamento próximo de sua residência. Ele foi golpeado várias vezes e os suspeitos de cometerem o crime já estão presos. Ele estava internado no Hospital Base de Brasília, na UTI, mas fez cirurgias, responde bem, e o jornalista de 28 anos recebeu nesta terça, alta da UTI, da unidade de terapia intensiva, onde ele estava internado. Isso é uma boa notícia. E a outra notícia boa é de que o ex-participante do reality show Big Brother Brasil, edição deste ano da Rede Globo, Rodrigo Mussi, ele está mais calmo e menos confuso. Ele está lúcido agora no hospital onde ele está internado. Ele deve deixar a UTI do hospital em breve. Ele se envolveu no começo do mês num acidente grave de carro em São Paulo, onde o Rodrigo Mussi foi levado inconsciente, esteve em estado grave, fez cirurgias, mas vinha respondendo bem aos procedimentos cirúrgicos. A recuperação foi muito boa e ele agora, graças a Deus, está começando a ficar mais calmo, menos confuso e em breve deverá deixar a unidade de terapia intensiva onde ele está internado. Boa sorte a eles, e é assim que a gente encerra o Expresso Direto de hoje. Outras notícias você vai ter na edição de amanhã do Expresso. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.